Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Seu Primeiro Aquário Plantado. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos ensinar a montar este aquário que a gente montou. A gente montou em etapas aí, algumas a gente não falou nos vídeos passados. Então a gente vai falar com todos os detalhes aí, dicas básicas do que você deve fazer, e a gente coloca em cima da tela algumas coisas práticas para vocês verem na prática como foi a montagem deste aquário e como é que faz um aquário mais simples assim, beleza? Um ponto importante, galera, antes de começar o vídeo, tá? A gente fez uma brincadeira aí no título do vídeo, fala assim, montando aquário simples, sem CO2 e tal. Um ponto muito importante, tá, pessoal? O CO2 ele é presente na água, ele já vem, o CO2 diluído, o gás carbônico, ele já está diluído na água, tá? Acontece que quando a gente coloca plantas mais exigentes e tudo mais, a gente costuma injetar CO2 diretamente com um cilindro para aumentar a concentração de CO2 aí, equilibrar com o consumo das plantas e você conseguir um desenvolvimento ótimo. Acontece que a gente colocou plantas mais simples que tenham um consumo baixo de CO2. Então, com as TPAs frequentes que a gente faz, a gente consegue equilibrar isso, tá? Inclusive as plantas estão todas elas sem exceção estão desenvolvendo muito bem nesse aquário. Mais pra frente, na parte dos parâmetros d'água, a gente explica um pouquinho mais sobre essa questão do CO2. Não é que as plantas não precisam de CO2, tá, pessoal? A gente explica um pouco mais de calma isso, beleza? Então agora, bora pro vídeo! É isso aí, vamos lá então. O objetivo desse aquário que a gente montou aqui, tá desenvolvendo e tal, pessoal, é para quem quer ter um aquário aí plantado mesmo, ou seja, já é densamente plantado, com algumas técnicas de aquapaisagismo e tudo mais. E aí você também quer colocar uns peixinhos, mas quer um aquário plantadinho mesmo e tal, só que não quer gastar muito, não quer um grande trabalho e tal. Então a gente colocou plantas mais simples, fez uma montagem um pouco mais simples, para você conseguir sim ter um aquário com um ótimo desenvolvimento de plantas, como a gente está tendo, gastando um pouco menos do que você gastaria aí se fosse montar um aquário de um nível entre médio e alto nível, tá, pessoal? Vamos lá então, a gente vai começar pelas etapas da montagem de um aquário, tá? Primeira etapa, display. O display, pessoal, é a parte do vidro onde vão ficar as plantas, os animais, etc. O aquário em si, né? O que eu recomendo para vocês? Esse display, pessoal, as medidas eu vou deixar aqui na tela, aqui eu esqueci de cabeça, mas vou deixar aqui na tela, o Daniel vai estar colocando pra gente. Eu sempre recomendo que vocês façam um aquário mais largo e profundo, mais uma largura e profundidade maior, largura e comprimento maior do que a altura, tá? Por quê? Quando você tem uma largura maior, ou seja, o aquário é mais fundo, você consegue trabalhar melhor o layout, colocar mais profundidade, colocar mais troncos, raízes, rochas. Então sempre dê preferência para isso. A altura aí, esse daqui tem uns 30 e poucos, mais ou menos, já é uma altura boa, tá? Até uns 40, 45 é ótima altura, no máximo 50. Mais que isso começa a ficar muito alto para um aquário plantado. E também você começa a ter dificuldade também na iluminação, tá? A iluminação começa a chegar mais fraca aqui na parte de baixo do aquário. Então eu recomendo sempre que seja um aquário mais comprido e largo do que alto, tá? Então essa é a primeira dica. Em relação ao tamanho do aquário, vai depender muito do que vocês querem ter, tá? Esse aquário aí tem uns 40 litros aí, mais ou menos, e de litragem real, ou seja, quanto de água realmente tem aqui, tem 30 litros. Então, é um aquário pequenininho, mas já dá para montar um layoutzinho legal, tá? Menor que isso, começa a ficar um pouco mais complicado de você conseguir montar algum layout. E esse aquário em específico, tá? Vocês podem usar qualquer tipo de vidro. Esse em específico que a gente utilizou aqui é um dos aquários curvos da Oceantec. Eles têm vários aquários curvos, kits de aquário curvo, né, de tamanhos diferentes, tem até maiores do que esse, a gente montou para os aquários. Ele é super bonitinho, ele é peça única aqui nessa parte aqui da frente aqui e tem essa curvatura. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu particularmente acho que nesse tipo de montagem fica até que bacana assim, essa curvatura que ele tem aqui. Aqui quando você olha aqui fica uma leve distorção, só que normalmente a gente olha de frente ou de lado. De frente ou de lado fica tranquilo, então fica mais a gosto de vocês. Agora vamos falar sobre a filtragem do aquário, né, pessoal? A parte do filtro, que vai fazer a filtragem mesmo, né? A gente vai explicar rapidamente para quem é iniciante. O filtro do aquário ele tem 3 funções principais, tá? Ele faz a função, na verdade 4. A primeira é a filtragem mecânica, que vai remover restos de alimento, fezes dos animais, coisas mais sólidas. A filtragem química, que vai remover compostos químicos que estejam na água, que sejam nocivos para os animais e tudo mais. E a filtragem biológica, que são bactérias benéficas que vão se instalar no filtro e vão fazer a filtragem da água, principalmente de coisas que vão se decompondo na água,
para não ficar tóxico para os animais, tá? E além disso, ajuda também na circulação da água para levar coisas que estão nos cantos do aquário para o filtro e também na oxigenação, tá? Então o filtro serve para tudo isso. Vamos lá, que tipo de filtro usar no aquário desse? Se é um aquário pequenininho, vocês podem usar o Hang-On mesmo. Recomendo em torno de pelo menos 10 vezes a litragem do aquário. Se esse aquário tem 40 litros, que o Hang-On tenha pelo menos 400 litros por hora, tá? Assim, é só multiplicar a litragem do aquário por 10. Se meu aquário tem 100 litros, eu coloco um Hang-On de pelo menos 1000 litros por hora, tá? Sempre isso. Colocar um pouquinho mais não tem problema, até porque o Hang-On, se ficar forte, vocês conseguem regular para diminuir a vazão dele. Então sempre mais do que 10 vezes, nunca menos do que isso, tá? Para aquário pequeno até uns 100 litros, você pode colocar um Hang-On como esse aí da Oceantec que a gente está mostrando. Se você quiser um aquário maior, já recomendo você colocar canister. Canister é um filtro externo, a gente usou no nosso aquário plantado de alto nível lá, que ele tem muito mais espaço para filtragem, ele tem uma vazão boa e tudo mais, e por ele ser fechado você tem menos desperdício de CO2 para fora do aquário, tá? Se eu deixo o filtro totalmente aberto, igual é um SUMP, você tem mais desperdício de CO2 que está saindo do aquário pelo filtro, tá? Então o Hang-On é legalzinho porque ele tem pelo menos aí essa tampa de cima, e também os canisters são totalmente fechados, então você tem menos perda de CO2 para a água, que é muito importante, para o ar, que é muito importante para um aquário plantado, tá? No filtro, o que colocar, Thiago? Filtragem mecânica, você coloca manta acrílica, o famoso Perlon. A gente está utilizando aí da Yifang, tá? O Perlon da Yifang, que ele tem uma textura bem diferente do que a gente está acostumado de Perlon. Ele é muito bom mesmo e você pode comprar desde mais baratinho. Esse da Yifang é um pouco mais caro, mas ele é ótimo, ele é muito bom mesmo. Já vem numa sacolinha para você poder guardar, enfim. E um pacotinho da Yifang, cara, para um aquário desse dura, sei lá, um ano, mais ou menos. É isso então. Então a filtragem mecânica você pode usar manta acrílica e Perlon. A filtragem química, você tem duas opções, ou um carvão ativado ou você usa um polímero sintético, o famoso Purigen e tal. O carvão ativado não é muito recomendado para aquário plantado porque ele também vai roubar nutrientes que você está colocando. Por exemplo, o All Inclusive da Reflowers, que é um fertilizante para plantas. Tem elementos aqui que em contato com o carvão ativado vai roubar esses nutrientes. Então, para evitar que ele sature rápido, ele fique inútil e roube nutrientes das plantas, a gente utiliza normalmente em aquário plantado o polímero sintético. Nesse caso específico, a gente está utilizando o Ocean Pure da Oceantec. Essa daqui é a embalagem antiga. Ele vai ajudar a deixar a água mais cristalina e tal. Vai sair um vídeo em breve que a gente mostrou, pessoal, a água estava bem turva em relação a tanino, que é uma substância que todo tronco novo solta na água, tá? A água fica meio turva e tal, não faz mal para os peixes, até faz bem para as plantas e tal, mas tem gente que não gosta do aspecto do tanino. Então a gente colocou o shampoo e deixou a água cristalina, além de remover outros compostos químicos da água também. Por fim, a filtragem biológica, que é a mais importante de todas, é onde vão se instalar as bactérias. Essas bactérias vão remover principalmente amônia e nitrito e algumas também nitrato, que são substâncias tóxicas para os animais, tá? As próprias plantas ajudam a absorver esses nutrientes da água, tá? A gente chama de nutriente porque ele nutre alga e alga a gente não costuma ser bom para o aquário, deixa tudo sujo, sobe nas plantas, enfim, então a gente quer evitar ter alga no aquário. Nesse aquário aqui eu não tive alga desde a montagem, principalmente por causa das plantas, né? E são plantas in vitro, a gente já vai falar sobre isso. Então é basicamente isso, pessoal. A filtragem biológica, a gente está colocando nesse filtro aqui dois tipos de mídia principal, tá? A mídia da Indus Pharma, que é uma mídia C22, se não me engano o nome, que ele é como se fosse aqueles cartuchos de Magnum, ele é bem legalzinho. A gente colocou algumas dessas aí dentro desse filtro, inclusive ajuda a remover nitrato também, tá? Se instalam bactérias anaeróbicas. E também as mídias esféricas da Yifang aí, que é novidade do mercado. Até um tempo atrás a gente colocava num filtrinho desse tamanho, principalmente a Holobil da Malawi Haas, que ela é bem eficiente, também incuba bactérias anaeróbicas, só que está um bom tempo fora do mercado. A Yifang chegou recentemente no mercado, eles têm esse mesmo tipo de mídia, né, que é redondinha, de altíssima eficiência, então a gente consegue remover amônia, nitrito e nitrato desse aquário, então a gente está utilizando um pouquinho dos dois aí dentro do filtro, tá? Então a gente fecha aí, essas são as dicas que a gente dá aí para vocês colocarem no filtro e também algumas marcas que estamos utilizando aí nesse aquarinho, tá bom? Beleza, pessoal, então a gente falou do aquário, a gente falou da filtragem, vamos falar agora do hardscape do aquário plantado. O que é hardscape? É justamente a decoração do aquário, substrato, rochas, troncos, raízes, enfim, coisas que vão compor aí a composição do visual do aquário em si, que a gente vai colocar nossas plantas e tudo mais, tá? O que você deve escolher no aquário plantado não tem uma regra geral, porque existem estilos de aquário plantado, tá?
tem estilo que usa só substrato e rochas, tem estilos que utilizam raízes, tem estilos que utilizam raiz com rocha, enfim. No geral, para você montar um aquário básico, tá, pessoal? O básico que vocês devem ter é substrato fértil para as plantas no geral, isso é importante, tá? Que a gente chama de areia ou também substrato inértil, rochas e raízes. E se você quiser, troncos também. Troncos são mais achatados e raízes têm essas ramificações, tá? Eu não vou dar muitos detalhes aqui porque a gente fez o vídeo inteiro sobre hardscape que eu vou deixar aqui em cima, então acompanhe a playlist do vídeo que a gente fez todo o passo a passo. Mas passando rapidamente, nesse aquário específico a gente utilizou o estilo Nature. O estilo Nature de aquapaisagismo, pessoal, é um estilo mais natural. Você vê que não tá pegando uma parte específica da natureza e tal. Isso daqui é mais como se fosse, se a gente fosse numa selva mais ou menos e tivesse mais ou menos isso que você tá vendo aqui. Várias raízes como se fossem árvores, plantas no chão, algumas rochas. Então é um estilo mais natural mesmo, tá, pessoal? O que a gente utilizou? Para substrato fértil, a gente utilizou o substrato fértil da Indus Pharma, o Solum Plus. O substrato inerte, que é o que não vai alterar o pH da água. Lembrando que as raízes das plantas vão entrar nesse substrato, entram no substrato fértil, elas se nutrem também pelo substrato fértil, por isso que é interessante você colocar. Tem plantas que se desenvolvem muito melhor em substrato fértil. As limófilas, por exemplo, que cresceram assim, em 2 semanas, cresceram tudo isso, foi principalmente por causa do substrato fértil e da iluminação que a gente já vai falar. Substrato inerte vocês podem colocar qualquer um, no caso a gente colocou o Golden Grain da Malawi Haas, tá? Colocou por cima. As rochas, vocês podem usar qualquer um, pode colocar até basalto, não é tão bonito, basalto quebrado. Nesse caso a gente utilizou as African Rocks. E as raízes a gente utilizou as da Ocean Tech, essas raízes maravilhosas que vocês encontram para comprar, inclusive até mesmo na internet vocês encontram as raízes da Ocean Tech. É claro que pela internet vai ficar um pouquinho mais, você não sabe exatamente o formato delas, mas vocês encontram também, tem várias lojas de aquarismo, eles vendem raízes como essas, tá? Então foi isso que a gente colocou aí do hardscape, assistam um vídeo lá de hardscape, vai ser muito importante para ajudar vocês a como modelar um hardscape de aquário plantado, tá bom? Beleza, vamos falar agora das plantas, né? O que a gente chama de flora. As plantas, pessoal, o recomendado é sempre vocês pegarem para um aquário mais simples. Uma planta que tem baixa exigência de demanda de CO2, que a gente já vai falar logo menos, tá? Ou seja, eles vão consumir menos CO2, não precisa ter uma quantidade gigantesca de CO2 dentro da água, tá? Uma planta que vai ter entre baixa e média exigência de iluminação, porque a gente está colocando uma ótima iluminação, mas não é uma iluminação 100% com par gigantesco, tá? Que a gente já também vai falar em sequência da questão da iluminação. E que no geral seja de mais fácil ou no máximo média exigência, tá, pessoal? Todas as plantas que a gente colocou aqui é da Aquaplant, a gente fez um vídeo específico sobre plantio no aquário plantado, eu vou deixar o card aqui em cima também. A Aquaplant tem no site deles falando quais plantas são mais fáceis, mais médias, mais difíceis, tá? A limófila, por exemplo, que é essa planta aqui que cresce bastante, ela é uma planta que cresce mais e ela é mais fácil. A dica que eu dou, escolham plantas mais fáceis, dê uma pensada antes de comprar as plantas. Por exemplo, as limófilas está falando que são plantas que crescem muito, então eu comprei elas pensando já pro fundo do aquário. As microsorum aqui, essas microsorum pequenininhas, elas são mais de raiz e meio, então eu comprei elas pensando em grudar nas raízes, assim como os musgos também a gente pensou grudando eles nas raízes, tá? Então sempre vocês compram aí as plantas pensando nesses quesitos aí de facilidade, enfim, para você não ter dor de cabeça depois, tá? Acessem lá o site da Aquaplant e assistam um vídeo aí que eu dou mais detalhes sobre como escolher as plantas e como fazer o plantio aí num aquário plantado, principalmente um aquário plantado mais básico, beleza? Agora vamos falar sobre a água, né? Os parâmetros da água aqui. Isso daqui não é só água de torneira que a gente joga e pronto, acabou, tá, pessoal? As plantas têm exigências específicas, tá? Elas não precisam só de água, elas precisam de água. No geral, elas precisam de nutrientes que estejam na água. Algumas delas precisam de nutrientes pela raiz, ou seja, absorver coisas que estejam no solo pela raiz, assim como plantas de vaso absorvem os nutrientes que estão na areia. Não é uma areia comum, né, pessoal? Não é uma terra comum, é uma terra adubada que tem nutrientes para as plantas. E também precisam fazer a fotossíntese com a iluminação, tá? Na água, basicamente, pessoal, a gente precisa ajustar alguns parâmetros principais, que seriam o pH, o KH, que é a reserva alcalina, e o GH, que são os minerais, tá? Presentes na água. As plantas absorvem todos esses elementos da água. Precisa de um substrato fértil, como eu falei para vocês. A temperatura da água é bom manter uma temperatura mais quente para plantas, tá? A gente está mantendo 28 graus aqui.
E parâmetros gerais é isso, além de outros elementos que as plantas também absorvem, tá? Então a gente está utilizando vários produtos da Reflowers aqui, da Seeking, para suplementar esse aquário, e os testes da Indus Pharma também para medir esses parâmetros que eu falei para vocês. São os testes mais baratos do Brasil, inclusive, enfim, a gente está tentando economizar o máximo possível. Eu também não vou entrar em detalhes como fazer o parâmetro da água em si, porque é um pouco complexo de fazer num vídeo só, vai ficar muito longo esse vídeo. Por isso a gente fez também um vídeo exclusivo sobre como preparar a água para o aquário plantado, que eu também vou deixar o card aqui em cima. Ou seja, a gente fez 3 vídeos separados, porque são vídeos mais complexos para você aí que está aprendendo e quer se aprofundar no aquarismo plantado, a aprender com um pouco mais de calma, tá? Só o ponto importante, CO2, pessoal. Muita gente vai perguntar, Thiago, você não está injetando CO2 nesse aquário? Eu não estou com um cilindro de CO2, eu até pesquisei alguns cilindros daqueles pequenos, mas ia ficar muito caro para a proposta do projeto. Se você quiser colocar, é ótimo, tá? Não é que não é bom ter... Se você puder colocar CO2, nem que seja caseiro, vai ajudar muito o seu aquário, muito mesmo, tá? Mas, nesse caso, a gente está testando fazendo essa montagem sem a injeção direta. Por isso, a gente tem que fazer TPAs mais bruscas, ou seja, a gente troca quase metade da água do aquário. Como é um aquário pequeno, é bem simples nesse caso, a gente troca entre 30% a 50% da água desse aquário uma vez por semana, principalmente para repor esse gás carbônico diluído na água aí, para não faltar para as plantas. Se você ficar muito tempo sem fazer a troca parcial, esse CO2 vai acabando na água e as plantas vão acabar tendo deficiência da falta desse elemento tão importante, tá, pessoal? Então assista o vídeo lá, regulando os parâmetros da água. Em relação à temperatura que eu comentei para vocês, pessoal, a gente vai ter que aquecer essa água, né? O termostato aqui, ele vai fazer essa função. Ele é aquecedor com termostato. Então, por exemplo, eu setei para 28 graus. Quando der tipo 27, 26, ele vai ligar, ele vai aquecer até 28, 28,5 e vai desligar. Então ele mesmo vai fazendo esse controle, não é eu que tenho que ficar toda hora ligando, vendo se a temperatura tá certa ou não. Eu mantenho aqui um termômetrozinho só para ver se está tudo bem mesmo no aquário, mas ele sempre mantém em torno dos 28 graus estável, tá, pessoal? Como escolher um termostato? Você tem que escolher pelo menos 1 watt por litro. Se o aquário tem 30 litros reais, então eu recomendo que você coloque pelo menos aí uns 30 a 50 watts de potência, tá? A gente colocou um termostato um pouco mais forte do que o recomendado, porque estava sobrando aí, então a gente usou um termostato de 300 watts, que é muito maior do que esse aquário, mas está funcionando muito bem, tá? Inclusive ele, por exemplo, chegou em 27, ele vai aquecer mais rápido para os 28 e vai deixar mais estável o aquário, tá? Nesse caso eu estou usando o termostato da Oceantec, eles são termostatos muito seguros. Se não fosse um termostato seguro, 300 watts de potência poderia dar problema nesse aquário, poderia cozinhar tudo que está aqui dentro. Não foi esse o caso, então ele é muito seguro, a gente usa em vários aquários, várias montagens, então podem confiar aí nos termostatos da Oceantec, beleza, pessoal? Agora na parte da iluminação, a iluminação é uma coisa crítica, tá, pessoal? Até porque luminárias não são baratas. Por quê? O LED não é barato, tem uma engenharia por trás, o cara vende um projeto que ele fez, enfim. Então luminárias no geral não são muito baratas, tá? Para um aquário desse tamanho já começa a ficar um pouco complicado luminárias baratinhas, tipo 200, 300 reais. Porém, essa luminária é um lançamento da Aqualumine. A Aqualumine, para quem não conhece aí, é uma fabricante nacional, tá? Eles importam peças LED e tudo mais, mas eles montam, o projeto é todo nacional e tal. Eles fabricam aqui em solo brasileiro e vendem para o Brasil inteiro, tá, pessoal? Para escolher luminária é sempre bom seguir a recomendação do fabricante e seguir aí a recomendação das pessoas que têm aquário plantado. Não vai seguir aquela pessoa que tem uma plantinha no meio do aquário, colocou uma luminária X lá e falou, nossa, tá indo muito bem, pode comprar essa. Você tem que ver um aquário com várias plantas, elas se desenvolvendo bem e tudo mais. Então na hora de pedir opinião das pessoas, sempre peça opinião baseada em aquários que estejam indo bem e que sejam aquários plantados mesmo, tá, pessoal? Nesse caso, como eu comentei para vocês, essa daqui é a Aquabar da Aqualumine, é um lançamento. São luminárias que você pode utilizar tanto como complemento das luminárias maiores que eles têm, como sozinha em aquários de mais baixa demanda, ou seja, plantas de baixa e média demanda, essa luminária vai dar conta tranquilamente para um aquário aí de 60 centímetros, que no caso é esse aquário, 50 e poucos, 60 centímetros, tá? Essa Aquabar, ela tem 40 centímetros e ela está iluminando muito, muito, muito bem mesmo esse aquário, tá, pessoal? Então a recomendação mais básica para vocês é esta. Agora falando um pouquinho da fauna do aquário, né? Thiago, que peixes eu coloco no aquário plantado? No geral, a gente costuma colocar peixes pequenos e de cardume, pessoal. Aqueles peixinhos tipo tetra neon, tetra foguinho, tetra negro, tetras no geral, né?
peixes que não vão arrancar as plantas, não vão bagunçar o substrato, enfim, peixes aí que vão só nadar pelo aquário. Como eu falei para vocês, os tetras, como eles são menorzinhos, eles são mais elegantes, vamos dizer assim, para um aquário plantado, para você não tirar o foco da planta, né? Isso não significa que você não pode montar um aquário com peixes maiores e não ser plantado. Dá para você montar, por exemplo, aquário de acaradisco, acarabandeira, que são peixes também mais tranquilos e não vão ficar bagunçando o substrato como peixes jumbos, tipo um Oscar, por exemplo, um cascudo, enfim. Então, no geral, é isso. Para um aquário pequeno, a gente vai colocar provavelmente 2 tipos de peixe só. A gente deve colocar aí tetras, talvez tetra neon, enfim, a gente vai ver. E talvez um ramirez aí. Ramirez, um ciclide de anão, são peixes aí que adoram uma vegetação maior e são peixes que não vão ficar bagunçando também o substrato. Então provavelmente vai dar muito bom aí nesse aquário, a gente vai mostrar depois inserindo esses peixes, tá? E também tem a alimentação deles, que a alimentação vocês vão dar, né? Se você quiser economizar e ainda ter qualidade, eu recomendo essas rações aqui da Tropical, que é a linha VIT deles, tem Ictuvit, Orgovit, tem outras também. A gente fez um vídeo sobre essas rações, eu testei aqui no meu laguinho, que está aqui do lado, e funciona super bem, ou seja, são rações mais baratas e você pode dar que os peixes vão comer e vão se nutrir muito bem, tá? Se você quiser investir um pouquinho mais, tem também a Superbit da Tropical, também é VIT, só que ele é um pouquinho mais caro, mas ela é ótima, ela é de grãos. E também tem outras rações de outras linhas da Tropical também que são ótimas no geral para aquário, tá? A gente usa a Tropical já faz uns 4 ou 5 anos e por isso que eu sempre recomendo, porque galera, eu sempre tive peixes muito saudáveis dentro das rações aí da Tropical. Mas você pode comprar outras rações também, caso você deseje, desde que sejam rações boas e bem recomendadas, tá bom, pessoal? Então, de alimentação para peixes e a fauna é basicamente isso. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a manutenção de um aquário desse, né? Como é que eu cuido no dia a dia, né, pessoal? A gente vai fazer um vídeo depois mostrando isso com detalhes, tá? Mas dicas gerais. Alimentação, uma vez por dia para os peixes é mais do que suficiente, pouca coisa, só para dar o suficiente para eles comerem, tá? Vocês usarem os suplementos, por exemplo, tem suplemento que é diário, tem suplemento que é semanal. Nesse caso, a gente está usando só o suplemento semanal, então a gente faz uma TPA uma vez por semana. O que é TPA? Troca parcial de água. Eu vou tirar cerca de 30 a 40% dessa água e vou repor uma água tratada com os parâmetros corretos aí uma vez por semana. Todo domingo, nesse caso, estou fazendo essa TPA, reponho esses elementos como o Incluvis da Reflowers, o Advanced da Seeking, a gente repõe uma vez por semana e é basicamente isso, galera. Vocês não precisam fazer nenhuma outra manutenção. É claro que se começou a dar alga no vidro e tal, vocês podem usar também um limpador magnético ou esponjinha de cozinha, desde que você não tenha usado para nenhum produto químico e tal, vocês podem usar. Dica aí, vocês podem desgastar um pouquinho, quase nada, com esponja de mercado, vocês podem comprar limpadores magnéticos. Esse é um dos mais caros, mas é um dos melhores que a gente tem no mercado, que é o da Flipper. Ele é legal porque ele é pequenininho, então você vai conseguir passar aí entre rochas, troncos e tal, que um limpador maior você não conseguiria passar, pessoal. Então aqui você consegue passar bem legal entre as pedras, entre tudo aí, sem você ter muito problema. Ele tem outra metade dele aqui, se você virar ele é raspador. Se começar a ter alga calcária, que é uma alga que você não consegue tirar com a mão, você pode usar o raspador para começar a tirar essas algas do aquário, beleza? Mas de manutenção é basicamente isso, não tem muito segredo, tá? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido aí e tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida especificamente sobre montagem de aquário plantado, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar responder na medida do possível, beleza? Então aguardem os próximos vídeos, já vamos começar a colocar os peixinhos nesse aquário, beleza? É isso aí e até a próxima!